Oi, queridos, graça e paz de Jesus, que nós possamos estar entendendo o que Jesus fez por nós e que nós possamos tomar posse da salvação de Cristo Jesus, para que possamos viver a vida que o Senhor Jesus preparou para que nós vivêssemos aqui na terra, porque o céu é o nosso futuro. Nós estamos caminhando para ir morar com Jesus, para irmos a Jesus, ao Pai. Louvado seja Deus, porque Jesus não nos desampara, Ele nos ama e cuida de nós. Hoje nós vamos conversar sobre João 18. Até o 17, Jesus estava no cenáculo onde eles comeram a última Páscoa. Agora Jesus vai se levantar e sair, porque ele já sabe que o traidor vem atrás dele e Jesus será entregue para ser morto, ser julgado, morto e crucificado. Então, está no 18:1 está escrito: tendo Jesus dito essas palavras, depois que Jesus terminou de conversar com os discípulos, de orar pelos discípulos, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Aqui Jesus vai para o Getsemane. Lá em Mateus, João não fala sobre isso, mas Mateus fala que Jesus vai para esse jardim que chama Getsemane e que lá ele vai orar porque ele está atribulado, ele está muito triste, angustiado, porque ele sabe que ele está para ser crucificado, ele sabe que ele está para levar sobre o ombro deles os nossos pecados. Jesus não está sofrendo porque ele vai morrer morte de cruz, porque outros discípulos morreram morte de cruz. Jesus está sofrendo porque ele, como Deus, ele vai receber sobre ele o pecado da humanidade. E Deus não tolera pecado. Deus, até Deus Pai se afasta de Jesus no momento que ele recebe sobre si os nossos pecados. E ele pede para os discípulos orar com ele e por ele, mas os discípulos dormem. Por 3 vezes Jesus chama, tem que acordar os discípulos porque eles não conseguem vigiar e orar. Isso mostra o quanto nós somos fracos na nossa fé, o quanto nós necessitamos de Jesus, porque nós não temos capacidade muitas vezes nem de orar. Imagina passar por uma tribulação como esta que Jesus estava passando. Os discípulos não foram companheiros de Jesus nesse momento, porque eles não puderam, eles não tiveram forças. Assim é conosco. Às vezes nós reclamamos que nós estamos sozinhos, que as pessoas não estão conosco nas nossas tribulações, dificuldades. Mas nem Jesus conseguiu que os discípulos estivessem com ele nos momentos das dificuldades dele. É assim, nós temos Jesus a nos ajudar, ao Espírito Santo que habita em nós, e isso nos basta, porque o Senhor Jesus, ele vai direcionando as pessoas que estarão conosco em cada passo da nossa vida, em cada caminhada. Não somos nós que escolhemos, é Jesus que coloca as pessoas adequadas no momento certo, ou para nos ajudar, ou para que nós possamos crescer com as dificuldades na nossa vida espiritual. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus,
alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Agora Judas vai trair Jesus com um beijo. Aqui João não relata isso, mas em Lucas está escrito que Jesus, que Lucas o trai com um beijo. Então, Jesus vendo, né, chegar aquela turba, chegar o Judas e todos aqueles guardas, Jesus disse para eles, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus o Nazareno. Disse Jesus, sou eu. E quando Jesus disse sou eu, porque esse sou eu aqui não é um sou eu normal, é o eu sou lá da sarça ardente, quando Deus chegou para Moisés, quando Deus se apresentou a Moisés, como eu sou. Aqui também, esse sou eu aqui é esse mesmo sentido, essa mesma palavra, porque aqui diz que quando, pois, então Jesus disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, a palavra de Jesus como eu sou, ou como sou eu, foi tão forte, tão significativa, que eles caíram. Todos eles caíram. Aí Jesus pergunta de novo para eles, quem para vocês procuram? Eles dizem, Jesus o Nazareno. E Jesus de novo, então Jesus disse, já vos declarei que sou eu, se a mim, pois, que buscai, deixai esses ir. Então Jesus diz assim, olha, vocês estão buscando a mim, que sou Jesus de Nazaré. Deixa estes que estão comigo, que eram os 3 discípulos, né, que Jesus estava com Jesus, deixa eles irem, porque vocês não estão procurando por eles, estão procurando só por mim. Então, Jesus, isso para se cumprir a palavra que Jesus dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro pegou da espada, puxou a espada e cortou a orelha de Malco. Aqui João está relatando até o nome de quem era do servo do sumo sacerdote, que Malco era o servo do sumo sacerdote. E lá em Mateus fala que Jesus curou a orelha, né, dele. Então, aqui João não fala que Jesus curou, mas lá em Mateus fala. Aí, assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Para vocês verem que esse julgamento era fajuto, não era verdadeiro, era um julgamento para matar Jesus. Eles não queriam julgar Jesus, eles queriam matar Jesus. Mas para matar, eles precisavam julgar. Porque aos judeus era proibido, depois eles vão falar lá na frente para Pilatos que eles não podiam matar. Mas os romanos podiam matar, mediante o julgamento. Mas esse Anás, ele não era o sumo sacerdote. Então ele não poderia ouvir Jesus, ele não poderia julgar Jesus, porque ele não era o sumo sacerdote. Então esse processo começa já errado. Um julgamento errado. Jesus não tinha feito nada. Pilatos lá na frente vai dizer, eu não vejo culpa nele nenhuma. Mas eles odiavam Jesus, porque o mundo odeia Jesus. E todas as pessoas que são guiadas pelo diabo não aceitam a verdade, não aceitam o amor, não aceitam as práticas de bondade que nós, como filhos de Deus, nós temos que ter. O mundo, ele gosta da corrupção, ele gosta da maldade, das pessoas que matam, das pessoas que não têm amor pelos outros. Isso é o mundo que gosta, nós não. Nós que somos filhos de Deus,
nós seguimos a Jesus, por isso nós temos práticas de amor para com as outras pessoas, de respeito, de misericórdia. Mas aqui eles odeiam Jesus, porque Jesus é do bem, porque Jesus faz o bem, porque Jesus ama as pessoas, Jesus cura as pessoas, Jesus tem compaixão das pessoas. Por isso eles estão julgando Jesus de forma errada, de forma deturpada. Aí nós vamos ver que Pedro começa a negar Jesus, porque Jesus é levado, ora, a Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então agora ele vai ser levado para Caifás. Depois que Anás interroga Jesus, ele manda Jesus para Caifás. E Pedro já começa aqui a negar Jesus. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Então ele vai ser, Simão vai negar Jesus 3 vezes. Aí Jesus é interrogado pelo Caifás e eles levam ele até Pilatos. Quando Pilatos interroga Jesus, ele fala assim: és tu rei dos judeus? Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aí Jesus diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos fala: mas o que é verdade? Então Pilatos disse para os judeus: eu não acho nele crime. Então ele disse: como é de costume, na Páscoa a gente sempre liberta um condenado para que ganhe salvo-conduto. Mas aí os judeus gritaram: solte Barrabás, solte Barrabás. Aquela multidão que estava aplaudindo Jesus agora estava gritando para que Jesus fosse crucificado. Nós devemos tomar cuidado com o que a multidão fala e faz. Nós somos de Jesus e nós ouvimos a palavra de Jesus e a entendemos através do Espírito Santo. Louvado seja Deus que nos amou, Jesus nos amou, se entregou por nós, nos deu a sua vida para que nós fôssemos salvos. Vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo pela vida de Jesus Cristo. Eu te louvo porque Ele veio ao mundo, porque Ele nos salvou, porque Ele morreu por nossas vidas. E por isso nós podemos dizer que estamos salvos. Nós temos nossa vida, quando nós morrermos, será uma passagem para a vida eterna. Nós jamais morreremos, porque nós somos filhos de Deus. Obrigado pela morte de Jesus na cruz. E eu te peço para cada um dos que estão ouvindo esse vídeo, para que todos possam declarar que Jesus é o seu Salvador. No nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Obrigada por assistir o vídeo. Se você puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixa o seu comentário aqui embaixo.